Então bora lá, pessoal. Página 106, aula 41. A aula já é de logaritmo, mas eu ainda vou continuar com os exponenciais, vou dar uma atenção especial aos exercícios de exponenciais para que a gente vá construindo aos poucos e com cuidado a definição de logaritmo, que entender o que é o logaritmo, como ele funciona, é muito mais importante do que as contas de maneira geral, beleza? Então aqui eu vou repassar pelos exercícios, né? A gente já fez exercícios desse tipo na última aula. Vou trazer a correção tranquila para que vocês, né, deixem a apostila completa e retomem também, né? Então vejam só. Então lembra, 2 elevado a x é igual a 16. Equação exponencial. Isso é uma equação. Equação é uma sentença matemática fechada, com sinal de igual. Isso é igual àquilo. Que a incógnita está no expoente. Equação exponencial. Qual é o procedimento? Bom, essas mais simples que a gente fez de introdução, a gente vai reduzir, né, os dois membros da equação à mesma base. Olha lá, 16 é 2 elevado à quarta. A gente derruba o expoente e resolve. Às vezes, quando a gente derruba, ele cai em uma equação de primeiro grau, às vezes numa equação de segundo grau. O fato é que a gente vai derrubar e vai resolver. Nesse caso, dá uma de primeiro grau. Derruba o expoente, vai ficar x igual a 4. Acabou, solução 4. Beleza? Aí aqui, nós temos definições, certo? Definições. Então, notem aqui, ó. 2 elevado a x que dá 1. Então, por exemplo, o 1 é 2 elevado a 0, que era, inclusive, um dos conceitos dos desafios que eu passei para vocês, que a gente tinha que perceber que o 1 é a potência de qualquer base, desde que elevado a 0. Então, fica 2 elevado a x igual a 2 elevado a 0, logo x é 0. Beleza, 0 é um número natural, número real, é uma solução. Beleza. Aí aqui, ó, 2 elevado a x que dá 0. Aí a gente já tá vendo, né? Vocês já estão vendo a resposta aqui, ó, que a resposta é vazia. Por quê? Porque não existe nenhum número real que seja o expoente, e não é porque é a base 2, de qualquer base, certo? Então, não existe nenhum expoente, não existe nenhum número real que seja expoente de qualquer base que resulte no número zero. Não tem como dar zero. Então, significa que não existe solução. Não existe solução. Ah, tô com dúvida ainda, mas não dá zero. Ó, vamos pegar um número negativo. Aí vamos passar pelos negativos, pelo zero e pelo positivo, para comprovar. Vamos supor que fosse 2 elevado a menos 1. 2 elevado a menos 1, quando o expoente é negativo, a gente tem que inverter a base. Fica 1 sobre 2 elevado a 1, que dá 1 sobre 2. Certo? 1 sobre 2 é meio, não é zero. Beleza. Se for 0, 2 elevado a 0 vai dar 1. Foi o que a gente viu. Se for 1, vai dar 2. Se for 2, vai dar 4. Percebeu que não tem um número que dê 0? Não tem um número real que dê 0? Por isso a solução é vazia. Aí nós temos a letra D, que a letra D ele já é uma equação mais completa, porque é aquela que eu citei com vocês, nós fizemos, estava meio corrido, por isso que eu vou começar a aula pelos esses exercícios, e grande parte dessa aula será ainda exercícios de exponencial, como eu disse para vocês, certo? Vou mostrar duas estratégias, onde entra o logaritmo, né? Da onde que começou ali o logaritmo, tal, porque que ele foi necessário no desenvolvimento da matemática. Então, veja só, peguei a equação da letra D, tá? Notem que nesta equação nós temos números que não dá para ser transformado na mesma base. Eles não são da mesma base prima. Ó, o 4 é base 2. 7, é impossível reduzir o 7 na base 2. Tem o 2 e tem o 8, que é base 2. Então nós temos esse 7 aqui, ó, que ele não faz parte da base 2.
Então, nesse caso, quando nós tivermos uma equação que você observa que os números não são da mesma base, pode ter um diferente, pode ter dois, não importa, os números não são da mesma base. Nós teremos dois caminhos a seguir. O primeiro caminho, trocar de variável, reduzindo a equação exponencial a uma equação quadrática, uma equação de segundo grau em grande parte das vezes. E a segunda opção, onde a gente vai introduzir a aula de hoje, é aplicar o logaritmo. Então eu trouxe para vocês duas. Uma eu vou resolver pelo primeiro método e outra eu vou resolver pelos os dois métodos. Eu preciso usar o primeiro para poder usar o segundo, que é aplicar o logaritmo, para vocês perceberem que não teria como eu resolver se não fosse aplicando o logaritmo, certo? Então eu trouxe as duas. Então vamos lá. Para esta equação, o que eu fiz foi transformar o 4 elevado a x em 2 ao quadrado. Reduzir o 4 para a base 2. 2 ao quadrado elevado a x. Então, notem que isso aqui é potência de potência. Então, 2 ao quadrado elevado a x é a mesma coisa que 2 elevado a x ao quadrado. Vai dar 2 elevado a 2x do mesmo jeito. Que daria aqui, daria aqui. A ordem dos fatores não altera o produto. Por que eu fiz essa troca, essa pequena troca? Porque já é muito bom para mim, muito cômodo para mim, porque a variável que eu vou trocar, eu vou chamar 2 elevado a x de t. E do jeito que estava aqui, ó, já ficava mais complicado, já ficava mais difícil. Então, só esse fato de ter trocado aqui, você vê que às vezes é um detalhe, ele já deixa o exercício muito mais fácil de ser resolvido. Beleza, chamei 2 elevado a x de t. Então, eu vou pegar a minha equação original, onde tiver 2 elevado a x, eu vou trocar a variável por t. Então, olha lá, 2 elevado a x elevado ao quadrado. Tiro 2 elevado a x, vai dar t ao quadrado. 7 vezes 2 elevado a x vai ficar 7t mais 8. Aí já perceberam, né? Onde a gente caiu. Caí aí uma equação do segundo grau. Coloquei todo mundo para o primeiro membro da equação. ABC, delta 81. Depois eu fui para a fórmula das raízes. T é igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Cheguei em duas raízes. T1 igual a 8. T2 igual a menos 1. Acabou? Claro que não. Eu troquei a variável. Olha lá, onde eu deixei em destaque. Eu tenho que voltar aonde eu troquei essa variável, porque a variável não era t, a solução não é em t, a solução é em x. Então, eu não chamei 2 elevado a x de t, então eu vou trocar 1 por 1. 2 elevado a x, que dá o t1 primeiro, 8. Bom, tem solução? Tem, a gente acabou de ver, 8 é 2 a terceira, x é igual a 3. Acabou. Aí, o t2, que é a segunda raiz da equação, deu menos 1. Então, eu volto nele também. 2 elevado a x que dá menos 1. Aí a gente volta lá naquela definição. Não existe nenhum número real que seja o expoente da base 2 e de qualquer base, né? De qualquer base que dê menos 1. Então, aquela solução t2 menos 1, ela não convém para a gente, ela não serve. A gente não extrai raiz da equação em x dela. A gente extrai raiz da equação da raiz 8. A resposta é 8? Não, a resposta é 3. Porque 2 elevado a x dá 8, certo? 2 elevado a x dá 8. A resposta está em x, a solução está em x. Eu troquei a variável para poder resolver ela mais fácil. Qual que é? X é igual a 3. Então, a solução, coloquei pequenininho aí, solução, tá lá a solução, 3. Então, esta equação exponencial tem solução 3, né? E vocês podem e devem pegar esse 3 e retornar aqui e comprovar.
certo? Comprovar. Não vou voltar porque vai ficar muito grande. Este exercício aqui já é mais pesadinho um pouquinho, né? Foi a Brenda ou foi a Júlia? Foi a Júlia que perguntou, estava espremido no finalzinho da live. Eu dei uma dica e disse que traria, não daria tempo de resolver, porque ele é um exercício bem em várias etapas para resolver, beleza? Mas vamos lá. Um barco parte de um ponto A com 2 elevado a x passageiros e passa pelos portos B e C, deixando em cada um metade dos passageiros presentes no momento de chegada e recebendo em cada um 2 elevado a x sobre 2 novos passageiros. Então notem, o barco sai do A com 2 elevado a x. São duas operações que faz em cada porto. Quando ele chega no porto B, ele vai deixar metade dos passageiros e receber 2 elevado a x sobre 2 novos passageiros. Tá, beleza, pegou esse montante e foi para o porto C. No porto C aconteceu a mesma coisa. Vamos deixar metade dos passageiros e vai embarcar 2x, 2 elevado a x sobre 2 novos passageiros. E aí a gente tem a informação, que é aí que a gente vai montar a nossa equação. Se o barco parte do ponto C com 28 passageiros, e se N representa o número de passageiros que partiram de A, é correto afirmar que... Então, notem, certo? É a partir do C que a gente vai montar a equação, e é 2 elevado a x que é a resposta. Ele só chamou de N, certo? Porque, olha aqui, ó, se N representa o número de passageiros que partiu de A, ou seja, o que nós temos que procurar? 2 elevado a x. Quanto é 2 elevado a x? Ele chamou de N, é 2 elevado a x. Essa é a nossa missão neste exercício. Então vamos lá, dividir em duas partes, certo? 2 momentos para fazer detalhado. A partiu de A com 2 elevado a x. Beleza? Chegou no B. Quando ele chegou no B, esse 2 elevado a x foi dividido por 2. Deixou metade dos passageiros. E subiu 2 elevado a x sobre 2 passageiros. Portanto, no porto B, ele partiu com 2 elevado a x menos 1 mais raiz quadrada de x. Isso aqui é uma transformação, tá? É uma transformação. Notem, o que eu fiz dessa transformação? Eu utilizei duas propriedades das potências. Vocês viram que eu fiquei, né, até sendo chato, insistindo. Olha, gente, ninguém aprende logaritmo sem saber potência, sem saber as propriedades. Porque eu insisti e ainda estou insistindo. Mesmo na aula de logaritmo, estou insistindo nas potências para que a gente chegue lá. Então, olha aqui, ó, divisão de potências de base igual. Mantém a base e subtrai os expoentes. Base é 2, x menos 1, certo? Quando não tem expoente aqui, significa que é 1. Todo mundo sabe, x menos 1. Lembra essa propriedade aqui? Quando a gente tem uma potência de expoente fracionário ali, a gente transforma isso num radical. Ó, o denominador é o índice, é o número 2, aquele 2, ele está aqui, e o numerador é o expoente do radicando, certo? Beleza. Quando chegou no C, é metade do B, mais sobe 2x sobre 2. Beleza. E aí, esse aqui, ó, isso aqui representa 28. A gente viu lá no enunciado. Peguei o B, chegou no B, saiu metade, subiu 2 elevado a x sobre 2. E que dá 28 passageiros. Então, peguei isso aqui e igualei a 28. É a partir daí que eu vou começar a trabalhar. Beleza, olha lá. Destaquei de novo, para a gente não perder o nosso foco.
A pergunta é 2 elevado a x. Eu preciso encontrar 2 elevado a x, que é os caras que partiram aqui do A. São a quantidade de passageiros que partiu do A. Então, eu irei trocar a variável raiz quadrada de 2 elevado a x. Eu não vou trocar só 2 elevado a x. Notem por que não? Porque se eu trocar 2 elevado a x por t, confesso que foi a primeira tentativa que eu fiz para resolver esse exercício, foi assim. Dá para resolver, eu consegui resolver, mas ficou monstruoso. Porque eu tive que elevar ao quadrado, né, os membros, e aí era um produto notável, quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro vezes o segundo, tudo isso em forma de raiz, né? Então assim, deu para resolver, mas ficou monstruoso. Então, porque eu tinha chamado só 2 elevado a x de t, e notem, 2 elevado a x é igual a t, o t fica dentro da raiz. O t fica dentro da raiz. Aí, nessa segunda tentativa, eu estou chamando raiz de 2 elevado a x de t, porque aí eu troco todo esse carinha aqui por t, beleza? Aí eu troco todo esse carinha por t, aí já ficou mais fácil. Então, vou trocar. Então, reescrevendo a equação, do jeito já trocando, olha lá, pego a equação e reescrevo. Ó, notem que esse cara aqui eu não mexi com ele, porque ele não faz parte do que eu chamei. Ó, 2 elevado a x menos 1. Isso aqui eu vou mexer depois. Só que aqui, ó, esse aqui virou t, esse aqui virou t, certo? Esse aqui virou t, esse aqui virou t. E aí eu tenho essa divisão aqui, eu tenho essa fração aqui. E aí vocês já me conhecem, vocês já sabem. Tem uma fração, eu tiro o mínimo múltiplo comum de toda a equação. Vamos tirar essa fração daí para a equação ficar linear e a gente conseguir enxergar um caminho de resolução mais fácil. Então assim, já vou tirar essa fração daqui, tirando o MMC de toda a equação. 2 dividido por 1 dá 2, tal, tá ele mesmo. 2 dividido por 1 dá 2 dividido por 2 dá 1 vezes o carinha lá em cima é ele mesmo. 2 dividido por 1 dá 2 vezes t, 2t. 2 dividido por 1 dá 2 vezes 28, 56. Tirou o mínimo múltiplo comum de todos os termos da equação, a gente simplifica ele, e aí a equação vai ficar assim, ó. 2 elevado a x menos 1, que eu preciso mexer nesse cara, certo? Vou precisar mexer nele, porque senão eu vou ficar com duas incógnitas. Eu vou dar um jeito agora de escrever, vocês vão ver, não é difícil também, de escrever ele em função de t, para poder resolver. Beleza? Vamos lá. Olha, você viu como ficou grande, né? Porque também fiz assim mais detalhado. Então notem que eu vou desfazer o que eu havia feito lá, que é uma maneira de carregar. Olha aqui, ó. 2 elevado a x menos 1 é 2 elevado a x vezes 2 elevado a menos 1. Concorda? Mantém a base, somos expoentes. No entanto, 2 elevado a menos 1 é 1 sobre 2. Que aí multiplica pelo de cima, divide por... Ou seja, é 2 elevado a x dividido por 2. Só deixei detalhado aqui, eu estou retornando no que era anteriormente. Mas deixei todas as propriedades que eu fiz aí, todas as passagens, certo? Beleza, por quê? Porque eu quero só 2 elevado a x. Porque, ó, como denominei raiz quadrada de 2 elevado a x de t, nós sabemos que 2 elevado a x é t ao quadrado. Notem, o que eu fiz aqui? Ó? Isso aqui é uma equação. Estou chamando raiz quadrada de 2 elevado a x de t. Se eu elevar ao quadrado os dois membros da equação, eleva ao quadrado, a raiz quadrada liberta, vai dar 2x. Do outro lado vai dar t ao quadrado. Ou seja, 2 elevado a x é t ao quadrado. Então, olha aqui, ó, essa parte da equação que é 2 elevado a x sobre 2, vai ficar t ao quadrado sobre 2. Mais uma vez eu vou tirar o mínimo múltiplo comum de toda a equação, MMC de toda a equação de novo, divide pelo de baixo, o resultado multiplica pelo de cima, simplifico o denominador, porque eu tirei de todos os termos da equação, cheguei em uma equação do segundo grau, t quadrado mais 6t menos 112 igual a 0, ABC, calculo o delta, t é igual a menos b, mais ou menos a raiz desse delta, t1 menos 14, t2 deu 8. Novamente, voltando onde eu troquei a variável raiz quadrada de 2 elevado a x é igual a t, primeiro cara que eu vou colocar é o t1, que é o menos 14, que não convém, certo? Por quê? Por quê? Por quê? Raiz de índice par.
raiz quadrada. Impossível ter um número aqui dentro que a raiz quadrada dê um número negativo. Impossível. Não existe nenhum número que a raiz quadrada seja negativa. Não convém. Esse aqui a gente descarta. Deu lá, a matemática deu o resultado. Por enquanto, né? Por enquanto. Porque nós vamos aprender no segundo ano o conjunto dos números complexos e imaginários. E aí sim a gente vai conseguir extrair esse tipo de raiz. Mas, continuando. 2 elevado a x, agora eu vou igualar a 8. Então, tem algum número que a raiz dá 8? Tem sim, senhor. Né? Vou ficar adivinhando? Não preciso. Pego a raiz quadrada de 2 elevado a x, que é igual a 8, eleva ao quadrado os dois membros da equação, a raiz e a potência liberta o 2 elevado a x, vai ficar 2 elevado a x é igual a 64, e a gente sabe que 64, 2, 4, 8, 16, 32, 64 é elevado a 6. 2 a sexta, x é igual a 6. Resposta, letra D. Sufoco, hein? Viu? E esse é o exercício extra. Esse é o exercício extra. Esse nós vamos utilizar já a primeira vez o logaritmo. Então, de novo, notem, é muito parecido, muito. Eu mudei um detalhezinho aí. É muito parecido com esse que a gente acabou de fazer lá da letra D, com esse que a gente acabou de fazer, que era um pouco mais difícil por causa da raiz e tal. Desculpa, o que a gente acabou de fazer não. Aquela letra D lá, bem parecido, certo? Podemos notar que nessa equação os números não têm a mesma base, então eu vou usar a estratégia 1. A estratégia 1 lá que eu chamei de trocar a variável. Olha lá, troquei o 2 ao quadrado elevado a x, fiz aquela transformação, chamei 2 elevado a x de t, toda essa parte aqui vocês já sabem. Voltei, dei uma equação do segundo grau, toda essa parte aqui vocês já sabem. Deu T1 igual a 4, T2 igual a 3. Aí eu volto lá onde eu denominei. 2 elevado a x que deu T. Olha, notem que deu 2. T1 igual a 4. Beleza? Beleza. Então significa que 2 elevado a x é igual a 4. 4 é base 2. É 2 ao quadrado. Derruba o expoente, x é igual a 2. Aí entra, pela primeira vez, para vocês, uma resolução de uma equação que utiliza logaritmo. Notem, quando eu substituo T2, que deu 3. 2 elevado a x é igual a 3. Não tem como escrever o 3 na base 2. 3 é um número primo. Neste caso, eu vou utilizar a segunda estratégia que eu citei ali para vocês. Nesse tipo de equação, a gente vai aplicar o logaritmo nos dois membros da equação. Como? Notem, eu vou aplicar um logaritmo como se eu estivesse colocando uma melancia de um lado da equação e uma melancia equivalente do outro lado da equação. Então, notem, logaritmo e uma melancia é a mesma coisa. Uma equação é uma balança que está equilibrada. Princípio aditivo, princípio multiplicativo. Se eu colocar coisas equivalentes nesses pratos destas equações, ela se mantém equilibrada. O que eu não posso fazer é aplicar de um lado e não aplicar do outro, porque aí vai ficar desequilibrado. Então eu vou lá, vou encaixar um logaritmo aqui, ó, coloquei até de caneta azul, nos dois membros, ó, 2 elevado a x e o 3, log de base 2 aqui, log de base 2 aqui. Calma, não é para entender mesmo não, é só para saber que eu apliquei o logaritmo e como ele vai entrar na solução das equações. E aí, aqui eu tenho uma propriedade imediata, né? Então, vocês estão vendo que o antilogaritmo é 2 elevado a x, a base é 2, isso aqui significa que é 1. Então, assim, beleza, certo? 2 e 2, deu x. Do outro lado, log de 3 na base 2. Solução desta equação. 2, que veio da primeira raiz, e log de 3 na base 2. É isso. É uma apresentação, tá? Não é para entender tudo isso aqui ainda, porque a partir de agora a gente vai
trabalhar com logaritmo, só para vocês entenderem o que eu fiz nas outras equações, que não dá para todas as equações a gente resolver apenas pela estratégia 1. Trocar a variável, vai ter equação que a gente vai ter que aplicar o logaritmo, não vai ter jeito, certo? E por fim, vamos lá, só definição rapidinho, o que é um logaritmo? Então, o logaritmo ele é composto destes termos. Aquele número que era o 2 lá é a base, o b é o logaritmando ou o antilogaritmo, a gente chama, eu prefiro chamar de antilogaritmo, é mais fácil de pronunciar do que logaritmando para mim, mas antilogaritmo e logaritmando é a mesma coisa. E o resultado é o logaritmo, então notem, o resultado é o logaritmo. Vamos ver um exemplo aqui. O logaritmo é o expoente de uma determinada base que chegou em uma que resultou em uma potência. É isso que eu quero que vocês repitam na cabeça de vocês, entendam. O que você está estudando? Estou estudando logaritmo. O que é logaritmo? Você tem que saber responder. Por favor, você tem que saber responder. O que é logaritmo? Logaritmo é o expoente de uma determinada base que gerou uma potência. Logaritmo é o expoente de uma determinada base que gerou uma potência, certo? Base, expoente, potência. Então, por que eu fiquei insistindo na potenciação? Notem o que a gente vai fazer aqui, vai ser o seguinte, ó. A elevado a x que deu b. A gente vai transformar o logaritmo em uma potência. E aí, o logaritmo, que é esse x aqui que a gente quer descobrir, ele é o expoente de uma determinada base, que é esse carinha aqui, que gerou uma potência. Quem que é a potência? É o antilogaritmo que está aqui, certo? Logaritmo é o expoente, porque assim, tem gente que não sabe nem o que é, não sabe nem explicar. Por isso que fica assim, nossa, mas é muito difícil. O que você está aprendendo? Logaritmo. O que é? Mas o que é? O que você está aprendendo? Logaritmo. O que é? Fica naquele. Não sabe. Sabe. Vocês sabem o que é logaritmo. É o expoente de uma base que gerou uma potência. Bom, respondeu isso, beleza, a gente parte. Olha aqui o exemplo. Eu quero saber o logaritmo de 36 na base 6. Ou seja, eu quero saber o expoente. Notem, eu quero saber o expoente da base 6 que dá 36. Ora, é 6 ao quadrado. Veja só aqui, ó. 6 ao quadrado, que dá 36. Tá vendo que o logaritmo aqui, ó, igual a 2. O logaritmo é 2, porque 2 é o expoente da base 6 que dá 36. Viu que não é tão terrível assim? Viu que não é? Olha aqui, ó. Quanto que é o logaritmo de 16 na base 2? Logaritmo de 16 na base 2. Ou seja, qual que é o número que da base 2, né? Qual que é o expoente da base 2 que dá 16? Olha, 16 elevado a 4, 2 elevado a 4 que dá 16. O logaritmo é 4, por isso. Ah, mas aí vai entrar raiz, vai entrar uns números quebrados. Vai, a propriedade é a mesma. Tem alguns que a gente vai saber de cabeça, tem outros que a gente vai fazer no lápis. Essa é a diferença. Ah, logaritmo de 5 na base 1 sobre 5. Mas notem que a base é a mesma. Lembra que 1 sobre 5 é 5 elevado a menos 1? É isso que a gente vai ter que fazer. Aplicar as propriedades das potências para poder resolver os logaritmos. Então, aqui nesse caso, olha aqui, ó. 1 sobre 5 elevado a menos 1. Porque esse menos 1 vai fazer com que esse 1 quinto inverta e vire base 5. É isso, gente. É isso. Então, para resumir aqui, certo? Peguei um aqui que falaram aí assim, mas esses aí também é log de 32 na base 2, log de 25 na base 5. Entendi, professor. E quando cair raiz, quando cair aquelas coisas? Tá aí um exemplo aí, certo? A propriedade é a mesma. Então eu quero saber o log de 27 na base raiz cúbica de 9. Gente, notem aqui, ó, o que eu falei, a importância de saber. Olha, pode ver, todo mundo é base 3 ali, ó. Todo mundo é base 3. Tá escrito ali de uma maneira complicada, todo mundo é base 3.
Beleza. Todo mundo é base 3. Vamos levar esses números para sua base. Para sua base 3. Vejam que ele foi fazendo aqui, ó, 6 somente C, certo? Aqui, ó, 6 somente C. Ele foi fazendo, ó, log de 27 na base 3 é igual não sei. Esse igual a x é o logaritmo. Igual não sei. Igual a x. Não sei. Beleza. Qual que é a regra? Essa regra aqui a gente nomeia fácil. Regra do vai por baixo. Certo? Vai por baixo. A base vai por baixo do sinal de equação e eleva o logaritmo para o lugar dele. O que é o logaritmo? É o expoente. Eleva ele para o lugar dele. Olha aqui a setinha. Ó. Base eleva ele, certo? Igual ao antilogaritmo, vai ficar lá do outro lado. Então, notem como ficou aqui, ó. Raiz cúbica de 9 elevado a x. Olha onde o logaritmo está no lugar dele. O logaritmo é o quê? É o expoente. É igual a 27. Beleza? Vamos fazendo as nossas transformações. O que eu falei para vocês? Que em logaritmo a gente não trabalha com raiz. Lembra? Olha lá, a propriedade já foi aplicada. Raiz cúbica é 9 elevado a 1/3 elevado a x. Beleza. Olha o 27. 27 para nós é 3/3. Vou trabalhar na base dos números. 6 somente C, 9 elevado a x sobre 3, tá, beleza. O 9 também não é base, a base é 3. Então é 3 ao quadrado elevado a x sobre 3, que é igual a 3/3, que é o nosso 27. Potência de potência, concorda? Potência de fora multiplica a potência de dentro. Vai ficar 2 elevado a 2x sobre 3, igual, cheguei na base. Olha onde a gente voltou nas aulas de exponencial. A gente está na aula de logaritmo, a gente voltou na aula de exponencial. 3 elevado a 2x sobre 3 igual a 3 elevado a 3. Derruba o expoente, caiu numa equação de primeiro grau. Olha lá, passa esse aqui multiplicando, 9, depois passa o 2 dividindo, 9 sobre 2. Portanto, o logaritmo de 27 na base, raiz cúbica de 9, é igual a 9 sobre 2. Aí tem a demonstração, ele colocando a resposta para tirar a prova real para vocês, certo? Então, retomando, logaritmo, ele é composto de base, antilogaritmo e o logaritmo, certo? A regra é, a base vai por baixo do sinal de igual, elevando para o lugar que é o expoente. Isso será igual ao antilogaritmo. Então, um logaritmo será transformado em uma equação exponencial. E aí, assim, a gente vai conseguir. Vou deixar aqui mais um exercício para vocês, senão o vídeo vai ficar maior do que ele já está. Aqui vocês já entenderam a lógica, vocês conseguem acompanhar. Tem que praticar, certo? Tem que praticar. Tem um vídeo aqui do Marcos Zaba que ele explica bem lentamente, bem detalhado. Normalmente os vídeos dele são bem extensos. Esse até que não é, esse aí deve ter 5 minutos, porque ele fala bem tranquilo, bem calmo. Aqui eu deixei um link, olha, para vocês verem a história dos logaritmos, os exercícios com gabarito, para quem quiser saber mais o que é logaritmo, qual é a sua definição, base, tal, alguns exemplos novamente, certo? Então isso aqui, vai lá, tem os exemplos, exercícios de vestibular. É bom para quem não quer ficar apenas no básico, na tarefa mínima, certo? Mesmo a aula ficando extensa, vale, né, para aqueles que querem forçar um pouco mais aí, reforçar um pouco mais. E o desafio que nós vamos responder lá no formulário, que é da tarefa de hoje, tá lá, certo? Vamos praticar. Olha, como começa? Gente, como começa? Logaritmo de 128 na base 2. Sabe quanto é de cabeça? Não, coloque igual a x. Manda a base por baixo, transforma uma equação exponencial, resolve e dá a resposta, certo? É só olhar lá, exatamente igual.
Orientação de estudos, os exercícios da aula 41, página 106, são 3 exercícios, e as da plataforma plural. Não deixa acumular a da plataforma plural, depois não lembra. Teve a aula, pega um dia, no máximo amanhã, vai lá e já faz o do plural, para estar mantendo atualizado e não ter uma grande dificuldade para resolver. Beleza, até daqui a pouco, valeu!